Alô você, continuando o estudo do capítulo 14 de São Mateus, vamos para o versículo 13 em diante, que dizem: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Estamos aqui diante do milagre maravilhoso de Jesus, que foi a primeira multiplicação dos pães e peixes. Começa assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco. O que ele ouviu foi a notícia que os discípulos de João Batista deram para ele, dizendo que João Batista tinha sido assassinado a mando do rei Herodes. Jesus ouviu isso e se retirou para um lugar deserto, certamente triste pelo profeta ter sido assassinado. Diz a Bíblia que ele foi para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades, né? O povo foi a pés para o lugar onde Jesus estava, né? Feliz aquele que procura Jesus, feliz aquele que procura o lugar aonde Jesus está. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão sempre existiu, o povo. Muitos olham para o povo e procuram uma maneira de tirar proveito à custa do povo. Procuram uma maneira de explorar o povo. Procuram uma maneira de utilizar o povo como massa de manobra. Mas Jesus, diz aqui a palavra de Deus: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus olhou para aquela multidão e viu que aquela multidão estava faminta. Em outra parte diz que aquela multidão, o Senhor viu eles como ovelhas que não têm pastor, ou seja, não tinha quem cuidasse daquela multidão. Mas Jesus, que é o nosso pastor, como bem viu, teve a visão, o salmista Davi, quando escreveu: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele se viu como uma ovelha que estava no campo e o Senhor cuidando dele, conduzindo para os pastos verdejantes, conduzindo para águas tranquilas, e depois colocando
ele como ovelha no local seguro, protegido. Então, por isso que aqui o Senhor Jesus, o pastor verdadeiro, como ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele disse aqui o versículo 14, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com a multidão, curou os seus enfermos. Curou os enfermos que existiam naquela multidão, né? Jesus cura das doenças físicas, das doenças espirituais, das doenças psicossomáticas, das doenças psicológicas, cura ao espírito, cura a alma do homem, cura o corpo do homem. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos, olhando pelos olhos humanos, aquele ambiente, aquele momento, era um momento propício para despedir a multidão. Por quê? Porque, como eles disseram, o lugar era deserto, ou seja, não tinha casa, não tinha uma vila, uma cidade próximo para as pessoas se abrigarem. E diz que a hora já é avançada, ou seja, estava começando a ficar a noite, né? Ou seja, eles disseram, despede a multidão, e começaram dando ordens para Jesus, né? Para as aldeias, para que vão para as aldeias e comprem comida para si. Os discípulos estavam preocupados, mas se esqueceram que estavam acompanhados, estavam comandados pelo Mestre dos Mestres, pelo Senhor Jesus, que é Deus, o Filho de Deus. Mas Jesus, ele criou o tempo, ele criou o dia, ele criou a terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, não está limitado à hora, se é de dia, se é de noite. Não está limitado ao local, se é no deserto, se é na cidade. Na visão dos discípulos, eles disseram, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Ou seja, necessariamente, comida não é problema, o local não é problema, se está no deserto, se está na cidade. O importante é que elas estão comigo. Lá no Antigo Testamento já dizia, uma palavra que Jesus Cristo repetiu no Novo Testamento, que diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui se cumpriu. Jesus disse, dai-lhe vós de comer. Os discípulos pensavam que as pessoas tinham que ir comprar comida, tinham que ir para longe. E eles não sabiam que eles próprios poderiam dar alimento para aquela multidão. Jesus disse, dai-lhes vós de comer. A fé está acima da razão. A fé está acima do raciocínio. A fé remove montanha. A fé, quando você tem fé no Senhor Jesus, quando você tem fé no Senhor Jesus, que é Deus, o impossível acontece. Você crê? Se não, vejamos. Então, Jesus disse, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos
ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus abençoou. O Senhor fez o milagre para que toda a multidão se alimentassem. Mas observamos que o Senhor multiplicou os pães que já existiam. Ou seja, para que a pessoa seja abençoada, ela tem que ser abençoada com o que ela tem, aonde ela está. Por isso que a palavra de Deus diz: quem é fiel no pouco, servo bom e fiel. Forte e fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se a pessoa é fiel, tendo só uma muda de roupa, o Senhor vai multiplicar a sua muda de roupa. Se a pessoa é fiel ao Senhor, tendo um só par de sapato, o Senhor vai multiplicar o número de par de sapato que ele tem. Se o Senhor é fiel, quando você está desempregado, trabalhando, fazendo um bico aqui, outro ali, se é fiel ao Senhor, o Senhor vai te dar um emprego. Se você é fiel no seu emprego, se você é servindo a Deus, trabalhando honestamente, o Senhor vai abençoar teu emprego, e vai te abençoar naquele emprego, vai abençoar o teu patrão, vai abençoar a empresa onde tu trabalha, vai abençoar os teus amigos, vai abençoar a tua casa, vai abençoar os teus vizinhos, se tu fores fiel. Então, o Senhor disse, então Jesus disse: não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então, daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes, o Senhor multiplicou e abençoou a todos. Mas já existiam 5 pães e 2 peixes. O Senhor fez o milagre da multiplicação. Mas antes disso, o Senhor disse: organiza o povo. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. As pessoas se organizaram em grupos, em ordem. Para sermos abençoados, temos que nos organizar. Às vezes a pessoa recebe um salário, que é uma bênção de Deus, mas ele não se organiza para gastar. E ele gasta de maneira errada, porque não se organizou, não planejou, até soube ganhar o recurso, até soube ganhar o dinheiro, mas não se organizou para administrar aquele dinheiro. Mas aqui o Senhor disse: mandou que a multidão se assentasse na erva. Ele sentou de grupo, de 50, de 100, todo mundo ordenadamente. E tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. O milagre, ele depende de Deus, exclusiva e totalmente de Deus. O milagre não depende do homem. O Senhor Jesus sendo Deus, mas a Bíblia diz aqui que ele, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. O Senhor olhou para o céu, porque o milagre depende de Deus, totalmente de Deus. E o Senhor Deus só faz o milagre se o milagre for primeiramente para a honra e glória do próprio Deus. Não vai ter um milagre para que o homem roube a glória de Deus, para que o homem tome para si o mérito. O milagre é de Deus, só pode ser de Deus, e os méritos é para Deus, a honra e a glória é para Deus. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Discípulos à multidão. É importante que tenham aqui os discípulos do Senhor, para que os discípulos do Senhor transmitam as maravilhas do Senhor, a palavra do Senhor para a multidão. É assim, lembramos que no Antigo Testamento, quando o Senhor chamou o seu povo para o Monte Sinai para falar com o seu povo, conduzido por Moisés, ali o povo disseram: Moisés, tu fala com Deus, mas nós queremos falar diretamente com Deus, nós mesmos. Então Moisés disse: se santificam 3 dias, se santificam, que o Senhor, ao 3º dia, o Senhor vem falar com vocês. Quando o povo se santificou, Moisés colocou uma divisa: olha, daqui vocês não vão para frente, porque o Senhor está lá no monte, não se aproxime do monte.
Quando o Senhor, aí todo mundo se preparou e ficou esperando. Quando o Senhor chegou, foi trovão, saraiva, fogo lá no monte, muita zoada, e o povo disse: não, Moisés, é o seguinte, nós estamos fracos, nós podemos morrer. Tu fala com Deus e tu transmite as mensagens que Deus te falar para nós. Nós não queremos falar, nós não estamos preparados suficientemente para falar com Deus. Aí é necessário que tenha o discípulo do Senhor para falar com o Senhor e transmitir para o povo. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, aqui, depois que ele pegou aqueles alimentos, o pão e o peixe, ergueu os olhos ao céu, abençoou aquele alimento e multiplicou, ocorreu aquele milagre da multiplicação, diz a Bíblia, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Eram 12 discípulos de Jesus e sobraram 12 cestos cheios ainda. E o Senhor disse: juntam todos para que não se perca. Jesus, ele é a favor da natureza, ele é a favor da ecologia. Jesus é contra o desperdício. O que Deus colocou na tua mão, não desperdiça, porque foi Deus que colocou na tua mão. Ele disse: recolha para que não desperdice o que sobrou. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que foi recolhido foi dado para outras pessoas, não foi perdido. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Deus, ele faz as coisas perfeitas. Portanto, para Deus, as bênçãos de Deus, ela não tem limites. São grandes bênçãos. Independe da quantidade de pessoas. Imagine o planeta Terra, 7 bilhões de pessoas, só seres humanos, e são alimentados todos os dias, porque se não tivesse alimento, não tinha vida. Eles são alimentados todos os dias, além dos bilhões e bilhões de outros seres vivos, que vivem na Terra para equilíbrio ecológico e para o bem-estar do ser humano. Então, o Senhor alimenta a todos. Para o Senhor, não interessa se é de dia, se é de noite, se é de madrugada. O milagre do Senhor ocorre a qualquer momento. O milagre do Senhor ocorre em qualquer lugar. Não interessa se é na cidade, se é no deserto, se é na vila, se é na estrada, se é nas profundezas dos submarinos ou se é nas naves espaciais. O milagre do Senhor acontece a qualquer momento, a qualquer lugar. Tudo sendo para a honra e glória do nome do Senhor. Então, depois dessa maravilha que é esta mensagem sobre a multiplicação dos pães para você, eu vou orar por você neste momento. Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te agradeço, eu te exalto por esse momento tão feliz que aqui eu me encontro na tua presença, Senhor, lendo a tua palavra. Senhor, nós te agradecemos neste momento, porque, Senhor, tu és um Deus de poder. Eu te peço uma bênção por esta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Ó Senhor, abençoa esta pessoa. Ó Deus, faz um milagre na vida dela que ela está precisando. Tu é um Deus que faz maravilha. Tu é um Deus que quebra as cadeias. Tu é um Deus que quebra as cadeias de Satanás. Tu é um Deus que livra o homem das garras do inimigo das nossas almas. Portanto, eu peço uma bênção por esta pessoa que está ouvindo, em nome de Jesus. Depois continuaremos.